Ok, então na aula de hoje, dando continuidade ao estudo das técnicas de solução de equações diferenciais, a gente vai abordar uma classe particular, uma classe importante e particular de equações diferenciais, que são equações que contêm nomes, né? Essas equações que são nomeadas, por si só, já são bastante importantes, né? Então, como elas são não lineares, não existe, de forma geral, um método padrão para resolução. Mas essas equações são, assim, aparecem com tanta frequência e foram tanto estudadas que existem procedimentos padrões para cada uma delas, tá? Então, a gente vai estudar a equação de Bernoulli. Na verdade, não é uma equação, são classes de equações diferenciais que se enquadram nesse tipo que a gente chama de Bernoulli. Vocês vão ver já já. Depois a gente vai estudar a equação de Riccati, é outro tipo de equação diferencial que, em geral, não tem solução para todos os casos, soluções fechadas, né, em termos de funções conhecidas, mas se a gente conhece uma solução, a gente consegue buscar a outra solução. Vocês vão ver como é que isso funciona também. Depois a gente vai estudar a equação de Clairaut e depois, por final, a equação de Lagrange, né? Então a gente vai tentar estudar e caracterizar, né, ver qual é a forma, o jeitão das equações que se encaixam nessa classe de equações. E aí depois a gente vai ver como a gente viu no caso linear, a gente viu que quando eu tenho uma equação linear, por exemplo, uma equação como essa, igual a r de x, o método do fator integrante, né, você calcula o fator integrante, que é L elevado a p de x dx, converte essa equação diferencial numa equação separável, né, e aí quando a gente determina a solução geral do problema, a solução final, o que a gente tem, a gente sempre pode decompor isso numa solução que não depende de uma constante, que a gente chama de solução particular, mas uma solução que a gente chama de solução homogênea, que seria a solução quando você faz esse r de x igual a zero, né? Então, o que acontece é que, nesse caso, a gente tem a decomposição da solução, né, como uma solução particular, mas solução homogênea. Então, por exemplo, se eu conheço esse cara aqui, eu poderia introduzir isso na equação para determinar a solução particular. Ou seja, isso aqui funciona como um tipo de mudança de variável, né? Um outro caso onde a gente viu algo parecido, aqui seria tipo uma translação, né? Eu conheço essa solução e agora eu vou achar a solução geral, transladando ela, né, dessa solução particular para encontrar a homogênea para somar com ela. Um outro método, uma outra classe de equações que a gente aplicou algum tipo de mudança de variável foi o caso onde a gente tem as equações homogêneas, né? Quando f é uma equação, quando f é uma função homogênea de grau zero, a gente viu que essa mudança de variável, y igual ao x, transforma essa equação numa equação de variáveis separáveis e a gente consegue resolver. Então aqui a gente tem uma mudança de escala, né? Você está substituindo y aqui por u vezes x, então você estaria reescalonando a equação diferencial. Então em uma eu teria algo assim, mais solução homogênea, né, que seria uma translação, aqui uma mudança de escala, uma dilatação, né? Então, a gente vai ver que nessas equações que a gente vai estudar aqui, essa ideia de mudança de variável, né, é uma ideia que é bastante proveitosa e frutífera e vai nos permitir determinar a solução geral dessas equações, tá? Então, basicamente, essa sessão a gente vai lidar bastante com essas mudanças de variáveis, tá? Então, a gente vai mudar a variável para tirar proveito da equação e converter ela numa equação linear, ou converter ela numa equação separável. Então, ou converter numa equação já conhecida, que eu já tenho um método. Então, a ideia por trás dos métodos que eu vou mostrar nessa sessão vai nessa direção, tá certo? Então, como eu falei, os objetivos dessa aula vão ser reconhecer esses tipos de equações não lineares, né? Bernoulli, Riccati, Clairaut, Lagrange, compreender o papel dessas mudanças de variáveis que a gente vai propor aqui como uma maneira de determinar a solução dessas equações não lineares, né? Aplicar esses métodos inicialmente para Bernoulli e Riccati, né? E aí vocês vão ver como é que a gente faz para determinar a solução no caso de Clairaut e Lagrange, que Clairaut é um caso particular das equações de Lagrange, né? Vocês vão ver que em alguns casos eu não consigo nem uma solução, como é que eu posso falar, de forma explícita, né? Porque a gente já viu que uma coisa é você ter a solução explícita, né? Y aqui e x do outro lado, né? A gente chama isso aqui de solução explícita. Outra coisa seria eu ter a solução dada de forma implícita, né? De g de x, y igual a c. Tem casos que eu não consigo a solução nem assim nem assim.
E aí, como é que eu consigo a solução, professor? Bom, pensa que a solução, no final das contas, é uma curva no plano, certo? É uma curva no plano XY. Né? A solução do problema inicial. Fixado um ponto, eu quero determinar a curva que passa por aqui e satisfaz a equação diferencial. Então, às vezes, eu não consigo nem a forma explícita, nem a forma implícita, mas às vezes eu consigo a forma paramétrica, né? Eu tenho, por exemplo, o x é uma função de um certo parâmetro e y é uma função de outro parâmetro. Né? E se eu plotar, se eu fizer o gráfico do vetor posição, que tem essa configuração, eu consigo esboçar o gráfico da curva, que é a solução da equação diferencial. Então, em alguns casos, o máximo que eu consigo é obter a solução da equação de forma paramétrica. Tá? Isso a gente vai ver mais à frente. Então, vamos começar com essas duas classes de equações, que é a primeira a equação diferencial de Bernoulli e depois a equação de Riccati. E na próxima aula a gente aborda as outras duas, que vocês vão ver que esses métodos eles são assim um pouquinho intrincados. Então, vamos começar com a equação diferencial de Bernoulli. Então, a equação diferencial de Bernoulli é uma classe de equações diferenciais, na verdade. Qualquer coisa que se encaixe nisso aqui, ó, y' mais p de x y igual a q de x vezes y elevado a n. N é um número real qualquer, um parâmetro real, tá certo? N é um parâmetro real qualquer. Então, qualquer equação diferencial que se encaixe nesse modelo é chamado de Bernoulli, tá certo? É a equação diferencial de Bernoulli. Então, essa equação aqui, ela é até um pouco geral e ela inclui alguns casos que a gente já sabe resolver. Tá? Por exemplo, se n for zero, essa equação reduz a y' mais p de x y igual a q de x, né? Porque vai ficar y elevado a zero vai ficar 1. Então, no caso n igual a zero, ela reduz a um EDO linear, né? Essa a gente já sabe resolver. Por exemplo, fator integrante. Né? Então, a gente nunca vai trabalhar a Bernoulli com n igual a zero porque é redundante. Tá? Outro caso que a gente também sabe resolver, já conhece, é o caso n igual a 1. Porque no caso n igual a 1, a gente vai ter y' mais p de x vezes y igual a q de x vezes y. Né? E eu posso passar esse cara para o lado de cá e escrever assim, ó, p de x menos q de x, tudo isso vezes y. Né? P de x menos q de x é outra função. O que importa é que essa equação agora é separável. Tá certo? Ela é separável. Então é só uma integração e resolve ela também. Então a gente não vai estudar, quando for falar de Bernoulli, nunca a gente vai estudar o caso n igual a zero, porque é redundante, e o caso n igual a 1 também, que a gente já estudou esse tipo. Né? Então daqui para frente a gente vai assumir que n é um número real qualquer, porém diferente de 0 e 1. Tá certo? Porque aí a gente vai ter os casos, digamos assim, que a gente não viu ainda, né? Os casos interessantes. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? A ideia, como eu falei dessa aula, é propor uma mudança de variável que converta essa equação em uma equação mais simples. Como assim? Então, a ideia vai ser propor mudança de variável. De certa forma, eu vou manipular a expressão e vocês vão perceber qual que deve ser a mudança de variável aqui, tá? Existe outra maneira de fazer isso, eu apresento aqui no material, depois vocês dão uma lida. Mas eu vou fazer de um jeito que a mudança de variável vai aparecer meio que um pouco óbvia para a gente. O que eu tenho que renomear aqui para dar certo, tá? Então, eu vou mexer um pouquinho com essa equação, vou trazer ela aqui para baixo. Vamos lá. Então, assim, y'. Eu vou parar de escrever p de x para ficar um pouquinho mais ágil para mim, tá? Então, y' mais py igual a q vezes y elevado a n. Então, como de costume, eu vou assumir que y não é zero para poder dividir por y elevado a n dos dois lados, tá certo? Então, eu vou dividir isso aqui por y elevado a n. Então, se eu fizer isso, vai ter um y elevado a n aqui, que eu vou jogar para cima como y menos n, tá bom? Então, ficou y' vezes y elevado a menos n, mais p. Aí aqui ficaria y sobre y elevado a n, vai ficar y elevado a n menos 1, ou y elevado a 1 menos n, se eu passar para cima, tá certo? 1 menos n. E do outro lado eu vou ter apenas o q. Tá? Então, vamos olhar para essa equação nesse formato aqui, tá bom? Ok. Tudo que eu fiz foi só dividir por y elevado a n. É só mexer um pouco com a equação. Agora, nota o seguinte. Vou calcular aqui, só por curiosidade, a derivada. Porque isso aqui, esse primeiro termo, pessoal, ó, você tem a derivada de alguma coisa vezes outra coisa. Isso aqui parece muito regra da cadeia. Parece que foi a derivada da de fora vezes a derivada de dentro. Derivada de fora vezes a derivada. Parece muito com uma coisa desse tipo, né? Então, vamos ver aqui o seguinte. Tenta calcular a derivada de... O que vai dar?
y, lembra que y é uma função de x, tá? Só não estou colocando para não carregar muita anotação. Vamos calcular a derivada dessa função, y elevado a 1 menos n. Tá? Então, pela regra da cadeia, isso é a derivada da de fora, ou seja, vai ser a derivada de y elevado a 1 menos n, vai cair 1 menos n, né? Então, vai ficar 1 menos n. Y elevado, aí você vai subtrair 1, né? 1 menos n menos 1, cancelou esse com esse, ficou y elevado a menos n, né? Vezes a derivada de dentro, porque y é uma função de x, então, vezes a derivada de y, que é y', tá certo? Então, se a gente olhar para esse termo aqui, olha só. Esse termo aqui no quadradinho é exatamente esse termo que está aqui, não é? Olha que legal. Não é exatamente... Bom, esse quadrado é exatamente está aqui na frente. Para que esse cara que eu estou circulando aqui seja exatamente essa derivada que eu acabei de computar, o que está faltando? Esse termo multiplicativo. Né? Isso aqui é uma constante. Né? N é fixo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar toda essa equação por 1 menos n. Olha que legal. E aí, quando eu fizer isso, a gente vai ter o seguinte. Ó, 1 menos n, y' elevado a menos n, mais 1 menos n, p vezes y elevado a 1 menos n é igual a 1 menos n vezes q. Tá? A equação ficou nesse formato. Agora, eu reconheço isso aqui como essa derivada, né? E agora eu vou fazer só essa identificação aqui embaixo. Então, eu posso escrever o primeiro termo como d dx de y elevado a 1 menos n. Agora eu vou ter mais 1 menos n vezes p vezes y elevado a 1 menos n é igual a 1 menos n vezes q. Tá? Agora vai ficar meio que óbvio qual é a mudança de variável que eu vou propor. Eu vou chamar isso aqui de u. Então, u para mim vai ser exatamente y elevado a 1 menos n. Tá? Diferentemente, por exemplo, do caso lá das homogêneas, quando a gente fez y igual a u vezes x, isso aqui era uma dilatação, né? Isso aqui não é uma transformação linear, é uma transformação não linear. Tá? Você pode pensar nisso aqui talvez como uma distorção. Tá? É uma mudança, também não é uma mudança de escala no sentido de, como aqui, ó, u vezes x. Aqui realmente eu estou mudando a escala, né? No caso das homogêneas, eu tinha que a solução geral era uma solução particular, mais, coloca assim, mais a solução da homogênea, né? Então aqui eu posso pensar como uma translação. Aqui é uma dilatação, aqui é uma translação. Aqui são operações lineares, né? Aqui não, aqui é uma transformação não linear. Tá? Então, aplicando essa mudança de variável, como é que vai ficar escrita a equação? Bom, aqui vai ficar a derivada de u, né? Então fica du dx. Mais. Note que isso aqui é exatamente u, né? Então ficou 1 menos n, que é um número, tá? Vezes p, vezes u. E do outro lado é 1 menos n vezes q. Então, olha só agora a estrutura dessa equação. Essa equação é uma equação linear na variável u. Né? Aí aqui, por exemplo, eu posso... Bom, lembra, a mudança de variável foi essa proposta. E com essa mudança de variável, a equação ficou assim. Olha que legal. Como ela é linear, eu posso resolver, por exemplo, pela técnica do fator integrante. Tá bom? Então, como é que eu faço? Uma vez que eu identifiquei que ela é Bernoulli, eu uso essa mudança de variável. A equação diferencial, né, vai se tornar essa agora aqui. Resolvo essa equação. E aí eu vou ter u como a função de x. Né? U como a função de x. E aí eu substituo u por quem? Ora, se... Bom, substituo por esse cara, né? Aqui já está até escrito. Onde tiver u, vou substituir por y elevado a 1 menos n. Acabou, né? E aí você tem a solução do problema. Tranquilo? Então, é bem simples. Identificou a equação como Bernoulli, basta fazer essa mudança de variável, que a equação diferencial vai se tornar essa. Tá? Esse é o jeitão dela. Ah, professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Não. De novo, eu sou contra esse negócio de decorar, tá? Então, depois que você fizer isso várias vezes, termina que isso aqui fica na mente, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos entender o processo. O processo é aplicar uma mudança de variável, e aí, então a gente vai fazer isso, tá? Eu não vou recorrer a essa equação, não. A gente vai aplicar a mudança de variável, vai mudar a equação para uma forma linear. Quando tiver linear, a gente usa a técnica do fator integrante, que a gente já viu. Acha a solução da equação, u como função de x, depois utiliza a mudança de variável para voltar para a variável original. Tá bom? Então vamos ver como isso funciona. Vamos para um exemplo aqui.
O nosso primeiro exemplo é esse aqui, ó. Então, vamos determinar a solução dessa equação diferencial. Então, a equação está assim, ó, y' mais 2 sobre x vezes y é igual a x3 y². E ele fala que x é maior que zero. Ou é maior que zero ou menor, x não pode ser zero, porque está no denominador aqui. Ok, essa equação é Bernoulli? É, só comparar. Ó. Bernoulli é assim, ó, y mais py é igual a q vezes y elevado a n. O importante é que uma vez que você identificou que ela é Bernoulli, saber qual é o n dela. Porque é o n que vai ditar qual é a mudança de variável. Então, se você comparar aqui, ó, p de x vai ser 2 sobre x, certo? O q de x vai ser aqui o meu x3. E o n, no nosso caso, é 2. Tá certo? Então, por que isso é importante? Porque o n vai ditar qual é a mudança de variável. A minha mudança de variável é u igual a y elevado a 1 menos n, né? Como o n para mim aqui é quem? 2. Então, a minha mudança de variável vai ser 1 menos 2, ou seja, y menos 1. Então, eu vou usar essa mudança de variável aqui na equação diferencial do problema, que é essa daqui, para converter essa equação numa equação linear. Feito isso, aí a gente aplica fator integrante, resolve e volta para a variável original. Claro, eu sempre poderia já ir direto nessa equação aqui, porque eu já sei quem é o n, já sei quem é o p de x, já sei quem é o q de x, né? Para mim seria até ótimo agora. Já ir direto aqui para a equação jogar, pô, já tem a equação, fator integrante, acabou-se. Mas eu prefiro não decorar, né, e ensinar vocês dessa forma. O que vocês precisam saber mesmo é quem é a mudança de variável que vocês vão aplicar. Então, no caso, a mudança é essa daqui. Tá? Então, como aqui tem a derivada, eu vou precisar derivar essa coisa. Então, note que se eu derivar aqui, ó, du dx, a derivada de du dx vai ser a derivada desse cara. Derivada de y elevado a menos 1 vai ficar menos y a menos 2 vezes dy dx, né? Ou y', se você quiser. Então, na minha equação, eu vou substituir, onde tiver y', eu vou substituir por esse cara dividido por esse. Tá? Mais ainda, eu posso escrever menos. O que é y elevado a menos 2? É u ao quadrado, né? Porque ó, u é y elevado a menos 1. Esse cara ao quadrado é esse ao quadrado. É a menos 2 aqui no caso, né? Então, eu posso reescrever isso aqui ainda assim, ó. Vai ficar menos u ao quadrado, né? Vezes y'. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque vai aparecer certinho aqui na equação. Olha só, então de novo, está aqui a equação que eu estou querendo resolver. Tá? Aqui a equação que eu estou querendo resolver. Vou propor essa mudança de variável. Se você quisesse, você podia mexer com ela um pouquinho antes. Dividir todo mundo por y², que é o que está aqui. Se eu fizer isso, ela vai ficar assim, ó, 1 sobre y², y', né, mais 2 sobre x. Aí você ia ter y sobre y², que é 1 sobre y, né, ou y menos 1. E do outro lado vai ficar só x3. Você pode deixar ela assim logo, né, porque aí você já reconhece isso aqui como a derivada, né, ó. Tá? Não precisa nem fazer isso que eu fiz aqui, ó. Você já reconhece como a derivada. Tá? Na verdade, a menos desse menos, né? Tudo bem? Então, se eu multiplicar todo mundo por menos aqui, esse termo aqui é exatamente esse. E aí eu já substituo direto. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui vai ficar du dx, ou u', né? De novo, a identificação é, estou substituindo isso aqui por isso aqui. Tá? Show. Então, ficou u' menos 2 sobre x, que é o que eu já tinha. E o que é 1 sobre y? 1 sobre y, ou y menos 1, é a mudança de variável, é o u, né, da gente, aqui em cima, tá? Então, vezes u é igual a menos x3. Tá certo? Pronto. Agora a equação aqui na variável u, ela é linear. E aí eu posso usar fator integrante para encontrar a solução dela. Vamos ver? Ok. Então, vamos calcular o fator integrante. Mi de x. Ele vai ser e elevado à integral desse fator aqui.
Lá na equação, esse fator é chamado de P de x. Só que eu não vou chamar de P de x aqui, porque o P de x aqui ele denota outra coisa na equação de Bernoulli, tá? Mas no fator integrante, o que entra aqui é o coeficiente da função, não da derivada, da própria função, tá certo? Então vai ficar menos 2 sobre x dx. Então isso aqui vai ficar e elevado a menos 2 ln de x dx, perdão, ln de x. Esse menos 2 eu posso passar aqui para cima. E aí basta cancelar aqui, isso aqui vai ficar x a menos 2 ou 1 sobre x quadrado. Tá? Então esse é o fator que eu tenho que multiplicar essa equação para converter ela em separável, né? É assim que funciona o método do fator integrante, né? Então vamos multiplicar toda a equação por 1 sobre x quadrado. Então ficou 1 sobre x quadrado, o linha, menos. Quando eu multiplicar esse cara por 1 sobre x quadrado, como já tem um x, vai ficar x ao cubo, tá? Então 2 sobre x3u. E quando eu multiplicar esse cara por 1 sobre x quadrado, vai ficar só x, né? Porque vai ficar menos x3 em cima e x quadrado embaixo, tudo bem? E aí perceba que realmente o fator integrante funcionou aqui, porque isso aqui que eu circulei e acabei de apagar, é a derivada de u sobre x2, né? Derivada da primeira vezes a segunda. Qual é a derivada de 1 sobre x2? Menos 2 sobre x3. Isso é muito legal, né? Funciona mesmo. Então está aqui, e isso é igual a menos x. Bom, agora é só integrar. Tá? Integrar dos dois lados e adicionar uma constante de integração. Tá? Então veja que aqui esse método é um pouco mais, digamos assim, elaborado, né? A gente usa várias coisas que a gente já viu para poder achar a solução da equação. Então aqui foi com esse, então você ficou com u sobre x ao quadrado, a integral de menos x é menos x2 sobre 2 mais uma constante. Vou multiplicar todo mundo por x ao quadrado, para tirar esse x ao quadrado aqui de baixo. Então a solução ficou assim, u é igual a menos x4 sobre 2 mais c, vou colocar só c, tá? Mais cx2. Tá? Mas quem foi u para mim? Nesse exemplo, por causa da estrutura da equação, u é 1 sobre y, ou y menos 1. Então, eu vou fazer essa substituição, tá? Eu tenho que voltar para o y, não deixar o problema em u, né? Então, ficou assim, ó, 1 sobre y, ou y menos 1, é menos x ao quadrado, x à quarta, perdão, sobre 2, mais cx2. Ou ainda, y de x é 1 sobre isso, né? Então, vai ficar cx2 menos x4 sobre 2. Então, essa é a solução daquela equação de Bernoulli. Tá? Veja que é um pouquinho mais trabalhoso do que o convencional, né? Mas é possível de obter uma solução fechada. Tá? Eu acho que está aqui a solução. Ó, exatamente, cx2 menos x4 sobre 2. Tá bom? Então, de novo, é um pouquinho trabalhoso, mas não é nada impossível de fazer. Claro, quando você está resolvendo esses problemas, se você escrever isso aqui numa folhinha, né, e toda hora ficar olhando para essa expressão, rapidamente você chega na equação, na forma linear da equação que você tem que resolver, né? Isso eu prefiro, de novo, não decorar, porque olha quantas fórmulas eu já apresentei para vocês desde o início desse curso. Se eu tiver que decorar todas essas fórmulas, chance é de que quando eu for fazer, sei lá, uma prova, algum exercício, alguma coisa assim, chance é de eu esquecer, né? E se eu não tiver consulta, aí pode ser que eu não consiga fazer, né? Claro, se eu tiver esse cara aqui a meu dispor toda hora que eu precisar olhar, aí é fácil, né? Só jogar os valores de n, p e q nessa equação. Mas se eu não tiver, mas se eu entender como o método funciona, eu sempre consigo chegar nessa equação. Tá certo? Então a ideia é essa, é a gente tentar reduzir a decoreba e entender como é que funciona o algoritmo, tá bom? O processo aí, a técnica de solução. Ok, então vamos para um PVI. Vamos resolver aqui um PVI de Bernoulli. Então vamos fazer o seguinte, vamos determinar a solução dessa equação aqui. Ó. Então a gente tem o seguinte, y' mais 1 sobre x, y é igual a x quadrado, y menos 1, com x maior que 0. E ele disse que a solução tem que satisfazer o seguinte, y de 1 é 1, ou seja, a solução passa no ponto 1 e 1. Ok, pergunta, esse cara é Bernoulli? Esse cara realmente é Bernoulli? Vamos ver, né? Ele é Bernoulli se ele tiver essa fórmula aqui, ó, essa forma, né? 1 p de x y igual a q de x vezes y elevado a n. Tem, né? Tá aqui o meu p de x, né? Aqui ele, ó, p de x, tá exatamente na mesma posição. O r de x
perdão, q de x aqui é x². E o meu n aqui, ó, nesse exemplo, é menos 1. Pode ser negativo, pode ser qualquer número real, pessoal. A gente só exclui os casos n igual a 0 e n igual a 1, porque esses são redundantes, a gente já sabe resolver. Então, eu não vou mostrar exemplos com esses valores de n, tá bom? Ok, então, como n é menos 1, eu vou propor essa mudança de variável, y igual a 1 elevado a menos n, ou seja, y igual a 1 menos menos 1, ou seja, onde tiver u, eu vou substituir por y², ou y² vai ser igual a u. Então, essa é a mudança de variável que eu vou propor lá na minha equação para converter ela na equação linear. Ok? Então, antes de fazer as derivadas, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu passar esse y menos 1 dividindo, tá certo? Para não ficar com y desse lado. Então, se eu fizer isso, a minha equação vai ficar assim, ó, y' sobre y menos 1. Na verdade, esse cara pode vir aqui para cima, né? Então, vai ficar y vezes y', mais, aí aqui eu tenho assim, ó, 1 sobre x, aí tem um y e aqui um y menos 1. Quando ele passar para cima, vai ficar y elevado a 1, vezes y elevado a 1 vai ficar y², certo? E do outro lado vai ficar apenas o x3. Tá? Eu só passei esse termo aqui para cá, dividindo aqui, tá certo? Só isso. Agora sim, eu vou fazer essa substituição. Onde tiver y², por exemplo, aqui, eu vou substituir por u. Tá? E aí eu tenho que fazer essa mesma brincadeira na derivada. Bom, deixa eu mostrar lá como é que vai ficar a derivada, né? Então, a derivada de u, ou seja, u', a derivada desse cara é a derivada desse cara, tá? Então, se eu derivar y², vai dar 2y vezes y', tá? Que é quase o termo que eu tenho aqui, a menos desse 2. Então, deixa eu multiplicar toda a equação por 2, tá? Isso eu não altero nada. Aí, agora eu faço essa identificação. Esse termo vai ser o meu u', certo? Então, a equação vai ficar escrita assim, ó, u' mais 2 sobre x vezes... O que é esse cara? É u, né? É o próprio u, né? Aqui, ó. Igual a y², tá? E do outro lado eu tenho quem? 2x3. Então, tá aqui. A minha equação tá linearizada. Aí, agora, eu vou resolvê-la. Tá certo? Tá no formato linear, vamos resolver a equação. Deixa eu só ver se não ficou faltando alguma coisa, furando alguma coisa. Olha só, aqui é x², tá? Eu fui carregando x3, não sei porquê. Não tem esse 3 aqui. É um 2. Pronto. Correção feita. Ok, agora a gente vai resolver esse cara pelo método fator integrante. Então, vamos calcular lá o μ de x. μ de x vai ser e elevado à integral do coeficiente da variável dependente. Aqui, de novo, lá a gente chama p de x, mas eu não quero chamar de p de x, porque o p de x aqui em Bernoulli tem outra conotação. Mas é esse cara aqui. Tá? Então, é a integral de 2 sobre x dx. Então, esse aqui vai ficar e elevado a 2 vezes ln de x. Esse cara pode vir aqui para cima. Né? Cancela, cancela. Então, x² é o meu fator integrante. Então, vou multiplicar essa equação por x² dos dois lados. Então, vai ficar x² u' mais, vai ficar 2 sobre x vezes x², vai ficar só 2x, certo? Mais 2xu, aí x² vezes x², x², então 2x². Tá? De novo, esse cara é a derivada de, coloca assim, x² vezes u, né? x² vezes u. Só testar, ó. Derivada da primeira, tá aqui, vezes a segunda. O que eu chamo de primeiro e segundo, às vezes não corresponde ao que vocês estão vendo, mas é isso. Aí agora a derivada desse cara vezes esse, que está exatamente aqui. Tá bom? Show! E do outro lado ficamos com 2x4. Pois bem, agora é só integrar. Só integrar e mais uma constante de integração. Acabou. Praticamente é isso. Então, desse lado aqui eu vou ficar com x² u. x² u. Do outro lado eu vou ficar com 2x5 sobre 5 mais c. Então, assumindo que x é diferente de zero, né, e ele fala lá no problema que x é maior que zero, eu posso dividir todo mundo por x². Né? Então, ficamos assim, ó, u de x é igual a 2/5 de x3, né, que eu dividi por x2, mais c sobre x2.
Ok? Então, por enquanto, é isso que a gente tem. Tá aqui, ó, exatamente aqui. Ó. Por enquanto, é isso que a gente tem como solução. E aí, agora eu vou voltar para a variável original. A variável original é y. Qual foi a mudança que eu fiz? Onde tinha y ao quadrado, eu substituí por u. Essa foi a mudança. Então, esse cara é y ao quadrado. Tá? Então, y ao quadrado de x é igual a 2/5 de x3 mais c sobre x quadrado. E ele falou o seguinte, ele quer que você resolva o problema onde x for 1, y é 1 também. Então, vamos usar essa condição inicial. Então, quando x for 1, y é 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, né? Aqui vai ficar 2/5 de 1 ao cubo, mais c sobre 1 ao quadrado. Né? Então, c vai ficar igual a 2/5 menos 1. Deixa eu ver isso. Não, 1 menos 2/5, né? C é igual a 1. Esse cara passa para lá, menos 2/5. Então, 3/5. Tá? Então, moral da história, ficamos com o seguinte. Y ao quadrado é igual a 2/5 de x3 mais c, que é 3/5, né? Então, 3/5 de x2. Como ele bom, se eu quiser o y sozinho, aqui eu ainda tenho como explicitar, né? Posso ter um y ao quadrado igual a isso. Eu posso extrair a raiz, né? Aí eu teria duas raízes, a positiva e a negativa. Mas como quando o x é 1, o y é positivo, então eu tenho que ficar obrigatoriamente com a raiz positiva. Então, nesse caso, ainda é possível ter a solução explícita assim. Tá? Então, essa é a solução do problema. Claro, x tem que ser maior que zero, né? Tá bom? Tá aqui, ó. Acho que é exatamente essa expressão. Ok. Então, com isso, a gente viu como é que funciona o método para a equação de Bernoulli. Agora a gente vai para uma equação um pouquinho mais geral, que é a equação diferencial de Riccati. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Então, a equação diferencial de Riccati é qualquer equação diferencial que tenha esse formato aqui, ó. Y' igual a uma função de x vezes y quadrado, mais outra função de x vezes y, mais uma função de x qualquer. Então, qualquer equação que cai nesse formato é dita equação diferencial de Riccati. Tá certo? Quando a gente está estudando a equação diferencial de primeira ordem, de maneira geral, ela tem essa estrutura, né? Então, a gente diz que a equação Bernoulli não, Riccati, né? A gente agora está estudando a equação de Riccati. Então, a gente diz que a equação é de Riccati quando essa função f de x, y, ela é uma função quadrática em y. Né? Se vocês olharem direitinho, é exatamente o que a gente tem. Ó. É uma função quadrática em y. Tá certo? Então, nesse caso, quando ela é uma função cúbica, já tem outro nome, já é outra equação mais geral ainda. Tá? E quanto mais geral vai ficando, mais complicada é de resolver. Por exemplo, essa equação aqui não admite solução geral para qualquer escolha das funções a, b e c, não. Tá? E a gente vai ver que, mesmo nos casos que tem solução, para você encontrar a solução dela, a gente vai sempre precisar de uma solução, não vou dizer solução inicial, mas uma solução particular. Eu só consigo resolver. Claro, existem casos particulares. Por exemplo, se a função a de x aqui ó, for identicamente nula, né, se essa função for... Porque eu posso escolher essas funções de qualquer jeito. Quer dizer, a equação pode vir para mim com quaisquer a, b e c. Agora, se a for identicamente nula, ou seja, se eu não tiver o termo quadrático, o que eu tenho aqui? Eu ainda tenho uma equação de Riccati? Tenho, mas eu tenho uma equação dessa forma aqui. Ó, y' é igual a b y mais c. Essa equação é linear. Tá? E sendo linear, eu posso resolver, por exemplo, o fator integrante. Né? Isso aqui, menos isso seria o p, e isso aqui seria o meu r, né? Tá? Lá das equações lineares, tá bom? Então, é um caso desse interessante. Um outro caso particular, por exemplo, é se eu não tiver o c, né? Se c de x for zero, for identicamente nula, então eu vou ficar com essa equação aqui, ó, y' é igual a x, y² mais by. Né? Esse aqui é justamente o caso que a gente acabou de resolver. Esse aqui é Bernoulli. Né? Claro, só está mudando as letras, mas se você colocar assim, ó, y' menos ax, perdão, y' menos byx igual a y², esse aqui é justamente Bernoulli com p igual a esse cara e q igual a esse cara. Tá? Então, de novo, se c for identicamente nula, é Bernoulli. Bernoulli.
e que a gente já sabe resolver. Então, não vou estudar esses casos, tá? Tem outro caso particular? Tem, por exemplo, se B e C forem zero ao mesmo tempo. Então, se B de x e C de x forem nulas. Então, eu fico com a equação do tipo y' igual a xy², que é separável. Separável, né? Posso deixar tudo que é y lá, tudo que é x do outro e integrar. Então, esses casos particulares de Riccati, eu não vou abordar porque são casos que já são conhecidos. A gente já sabe resolver. Eu sei resolver linear, fator integrante. Aprendi a resolver Bernoulli agora. Então, não vou mexer nesse caso, né? E se B e C forem zero, separável também já sei resolver. Né? Em tese é só separar as variáveis e integrar. Então, a gente vai tentar estudar os outros casos. E mesmo assim, nesses outros casos, a gente não tem um método geral que me permita encontrar todas as soluções. Porém, se eu conhecer uma solução particular, vocês lembram o que é uma solução particular? É aquela que não depende de constantes. Né? Então, se eu conhecer... A ideia é o seguinte, o que é uma solução particular? É a solução de um PVI da equação. Né? Porque você tem algo assim, ó, x, y... Quando a gente acha a solução da equação diferencial, primeira ordem, a gente acha uma família de soluções a um parâmetro. Né? Para cada valor de C diferente, você tem uma solução. Né? Então, veja, cada uma dessas corresponde a um valor de C. Cada uma dessas aqui corresponde a uma solução particular. Né? Porque vai ter um C específico, tudo bem? Então, o que acontece é o seguinte, se você conhecer qualquer uma dessas aqui, qualquer uma, basta que você conheça uma, no caso de Riccati. Se você conhecer uma solução particular, por exemplo, se você conhecer essa solução particular, eu posso usar ela para construir a solução geral. Tá? Agora, se eu não conhecer a solução particular, aí realmente fica impraticável para a gente determinar a solução da equação de Riccati. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o método aqui quando a gente conhece uma solução particular. Mas aí a gente fica refém, né, professor, de conhecer uma solução particular? Infelizmente, sim. Tá bom? Não tem um método mais geral do que esse, não. Então, como eu falei, a ideia é conhecer uma solução particular. Se eu conheço uma solução particular, eu consigo utilizar ela para encontrar a solução geral. Então, novamente, esse é um método de mudança de variável. Né? A solução geral, eu estou propondo que ela pode ser escrita como uma solução particular mais outra coisa. Essa eu conheço. O que eu vou fazer agora é encontrar quem é essa outra coisa. Então, o que eu faço aqui, quando eu proponho essa mudança de variável, na equação, deixa eu descer um pouco aqui, na equação de Riccati, o que eu estou fazendo é recentralizando o problema. Tá? Eu estou fazendo uma translação em torno dessa solução y particular. Lembra, eu tenho várias aqui? Então, quando eu escolho uma dessas, né, e uso essa mudança de variável, é como se eu estivesse centralizando o meu problema em torno dessa solução. E aí isso vai me gerar uma equação que depende só da variável u. E essa equação vai ser uma equação que a gente consegue resolver. Tá? Vocês vão ver que ela vira uma equação, sei lá, tipo Bernoulli, tipo 2, n igual a 2, que pode ser linearizada. Né? A gente já viu que eu tenho como linearizar Bernoulli. Então, essa proposta aqui vai converter essa equação numa Bernoulli com n igual a 2, que eu sei linearizar. Então, a ideia é partir de uma mudança de variável, inicialmente essa, e converter essa equação numa equação linear. Aí a linear você resolver, tá bom? Então vamos ver como é que isso funciona. Ok. Então, deixa eu colocar aqui o que a gente está assumindo. Eu estou assumindo que eu conheço a solução particular, tá? Se eu não conhecer esse cara, infelizmente, não tem como resolver. Ah, professor, mas como é que eu conheço essa solução particular? Erro tentativa. Ou então olha para a estrutura da equação e tenta obter algo a partir dessa estrutura. Como assim? Vocês vão ver nos exemplos, tá? Ok, então como eu estou assumindo que essa solução yp é uma solução particular, isso quer dizer que se eu substituir yp aqui, ela resolve essa equação também, tá? Ou seja, se eu tiver yp' a yp ao quadrado mais b yp mais c, isso aqui é satisfeito para todo x, tá certo? Ou ainda, se eu passar para o lado de cá, esses termozinhos, isso aqui é zero, tá certo? Então, isso aqui eu estou assumindo, né? Isso aqui é verdade porque eu estou assumindo que yp é uma solução particular. Tá? Então, eu vou guardar essa informação aqui na nuvem, porque talvez a gente precise dessa informação. Pronto. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, eu só vou fazer essa substituição. Onde tiver y, eu vou substituir por essa combinação, tanto desse lado quanto desse.
tá bom? E aí vamos moer e ver o que, que vai dar. Então, de um lado eu vou ter a derivada desse cara, bom, mas a derivada de y vai ficar yp' mais u', né? Isso aqui é y', tá certo? Que eu já estou substituindo desse lado da equação. Deixa eu baixar aqui, senão talvez vocês não estejam vendo. Pronto. Então, estou substituindo esse cara desse lado, vou ter que calcular a derivada, e a derivada disso aqui vai ser a derivada do primeiro mais a derivada do segundo, certo? É uma operação que é uma soma, né? Ok, então de um lado eu tenho isso, do outro eu vou ter a que multiplica y, que é yp mais u ao quadrado, né? Tá certo? Eu estou olhando para esse termo aqui. Mais b que multiplica y, que eu estou substituindo por yp mais u, mais c. Tá? Então vamos destrinchar isso e ver o que, que vai dar. Ok, então eu tenho assim, ó, yp' mais u', a que multiplica y quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais byp, mais u, mais c. Ficou feio esse c aqui, mas é mais c. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só. Se eu multiplicar esse cara por esse, né, multiplicar esse cara por esse, e trouxer esses termos para o lado de cá, e o c também, eu vou ter deste lado, junto com yp, exatamente essa combinação, vocês concordam? 10 segundinhos para vocês verem que isso é verdade. Tá. De novo, se eu multiplicar esse cara por esse, se eu multiplicar esse cara por esse, e pegar o c e passar todos para o lado de cá, para junto do yp, eu vou ter exatamente essa combinação específica aqui que está na nuvem. Ó. E essa combinação é zero. Por quê? Porque yp é a solução da solução, ou é solução particular da equação. Tá, então eu já vou matar esses caras. Ó. Então, esse aqui cancelou com esse, cancelou com esse, cancelou com esse. Tá bom? Então, ficamos apenas com y' igual a... Agora vou multiplicar, né? Eu tenho esse com esse, tenho esse com esse, tenho esse com esse. Veja que tem dois termos que só tem u de forma linear. Esse e esse. Então, vou colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar 2yp, 2ayp, ou 2yp vezes a, né? Esse com esse, mais b vezes u, né? Então, mais b. Tudo isso multiplica u, tá? E o outro termo que eu tenho é a vezes u ao quadrado, certo? Mais a, o 2. Vou passar esse termo para o outro lado, né? Então, ficou assim, ó, u' menos 2ypa. Isso é uma função conhecida, isso é uma função conhecida, esse é outra função conhecida. Tudo isso aqui é uma função só, certo? Então, uma função u igual a u ao quadrado. Então, se você olhar direitinho, essa equação que acabamos de chegar é uma equação de Bernoulli, né? Então, lembra lá Bernoulli, de novo, no começo da aula de hoje, né? Bernoulli é y' mais p vezes y igual a q, e y elevado a algum n. Então, se você trocar y por u, né? Só fazer essa substituição, né? Digamos que eu estivesse trabalhando desde o início com a variável u. Se você olhar para cá, é Bernoulli, né? O p seria menos isso, o q seria essa função, e o n dela seria 2, certo? Então, isso é Bernoulli, com n igual a 2. Que eu posso linearizar fazendo a mudança de variável lá do Bernoulli, que a gente já viu, né? Como é que eu faço? Divide todo mundo aqui por y ao quadrado, por u ao quadrado, né? Claro, eu estou assumindo que u não é zero. Então, aqui vai ficar u' sobre u ao quadrado, né? Menos 2yp vezes a mais b. Aí vai ficar u dividido por u ao quadrado, que é só 1 sobre u. E do outro lado ficou a. Então, como isso aqui é Bernoulli, né? Bernoulli com n igual a 2, aqui eu já estou usando a letra u, né? Normalmente a gente fazia assim, u igual a y elevado a 1 menos n, né? Onde o n para mim é 2, né? Então ficaria assim, né? Mas como eu já estou usando a letra u, eu vou chamar de v, tá certo? Aqui na transformação. Então, onde tem v, e também não estou usando a letra y, né? Estou usando u, né? Então, vou fazer essa mudança, tá certo? Acho que vocês entenderam, né? Então, onde eu tiver u a menos 1, ou 1 sobre u, eu vou substituir por v, por exemplo, aqui. Né? E vou precisar da derivada, então, v', que é a derivada desse cara, é a derivada desse, né? Cai o menos 1, então ficou menos u elevado a menos 2 vezes u', ou u' sobre u ao quadrado. Tá certo? A menos de um menos é exatamente o que eu tenho aqui. Então, vou multiplicar todo mundo por menos. Então, aqui ficou menos, aqui ficou mais, aqui ficou menos. Tá certo? Então, esse cara eu identifico como v'.
mais 2yp vezes a mais b vezes v. Deixa eu ver. Isso é igual a menos a. É igual a menos a. Agora essa equação é linear. Sendo linear, eu posso resolver utilizando o fator integrante. Tá? Então aqui posso resolver utilizando o fator integrante. Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou ter v, né? Eu vou ter v como uma função de x. E aí, se eu tenho v, eu tenho u, porque u é 1 sobre v. 1 sobre v. E com u, eu tenho a solução geral. A solução geral é a solução particular mais u. Ou 1 sobre v, se você quiser colocar direto. Tá? Então, esse é o modus operandi aqui para a gente resolver a equação de Riccati. É um pouquinho, parece um pouquinho trabalhoso, né? Mas a ideia é essa. Tá. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz isso. 2 exemplos. De novo, não decora isso aqui não. Eu mesmo não decoro isso aqui não. Tá? Eu sei chegar aqui. Por quê? Porque eu entendo como é que funciona o método. Eu entendo que eu tenho que primeiro fazer uma translação através ou a partir de uma solução particular, e depois disso a equação vira uma equação de Bernoulli com n igual a 2. E aí, sendo Bernoulli com n igual a 2, eu sei a mudança de variável que eu tenho que fazer. No caso é v igual a 1 sobre u. E aí isso me converte a equação numa equação linear. Aí a linear usa o fator integrante. Tá? Então a ideia é não decorar essas equações, porque é equação demais, pessoal. Se vocês forem contabilizar aí o que a gente viu da equação desde o início, nesses métodos, né, a gente se perde se for decorar. Então vamos ver isso um exemplo, na prática aqui, como é que a gente faz, tá? Então vamos tentar resolver essa equação diferencial. Mas professor, eu preciso conhecer uma equação, uma solução particular para resolver. Isso é verdade. Se não souber, não tem como, né? Ok, então a equação que eu tenho é y' mais y² mais y igual a 2. Esse cara é Riccati? É, né? Porque eu posso escrever assim, ó, y' é igual a menos y² menos y mais 2, né? E aí, se você for comparar, está aqui o a de x, a função constante, está aqui o b de x, outra função constante, está aqui o c de x, né? Então, ela é Riccati com a de x igual a menos 1, b de x igual a menos 1 também, e c de x igual a função constante 2. Tá? Então, para eu resolver, primeiro eu tenho que conhecer uma solução particular. Meu professor, eu não conheço nenhuma solução desse cara. Imagina a solução particular. Pessoal, mas se a gente olhar direitinho, que tipo de equação diferencial é essa? Olha só. Vamos lembrar o formato geral de uma equação diferencial de primeira ordem. Em uma expressão como essa, né? Em geral, o lado direito depende da variável independente e da variável dependente. Mas, neste exemplo, o lado direito não depende da variável independente. Como é que a gente chama uma equação como essa? Autônoma, né? Autônoma. Ah, essa equação diferencial é autônoma, né, professor? É. Então, quando a equação diferencial é autônoma, eu sei, né? Uma das propriedades das EDOs autônomas é que as soluções constantes são os zeros do que quer que esteja desse lado. Então, eu tenho uma função aqui, ó, h de y igual a menos y² menos y mais 2. Os zeros dessa função, são soluções constantes dessa equação. E o que é uma solução constante se não uma solução particular? Não é? É um tipo de solução da equação, né? Quando a gente diz que a solução particular é aquela que não depende de uma constante, parece que quando eu estou dizendo que uma solução constante como essa não vale, mas claro que vale. Veja, não depende de constantes, não depende de uma constante C. Tá? A solução constante é uma solução tão boa quanto qualquer outra. Então, o que acontece é que eu consigo encontrar uma solução constante dessa equação. Basta procurar pelos zeros dessa equação. Tá? Então, vamos achar os zeros dessa equação. Bom, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, isso aqui é y² mais y menos 2 igual a 0. O discriminante aqui é 1 menos mais 4 vezes esse cara dá 8, dá 9. Então, as soluções constantes são menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, eu tenho a primeira solução constante vai ser y de x igual a 1. E a segunda solução constante vai ser y de x igual a menos 2. Ah, então eu posso tomar qualquer uma dessas aqui como solução particular para construir a equação diferencial a partir desta equação aqui de Riccati? Sim.
Então, por exemplo, eu vou pegar y igual a 1 e vou recentralizar a minha equação diferencial em torno de y igual a 1. Tá certo? Muito bem. Então, vai ficar assim, a solução geral vai ser a solução particular mais essa u de x, que no final das contas vai me dar uma equação linear. Então, a solução particular que eu vou usar aqui é 1, é a função constante 1. Poderia usar menos 2? Claro, mas eu vou usar 1, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá na minha equação diferencial e vou substituir onde tiver y por isso aqui. Só isso. E aí, isso vai me dar a equação diferencial que eu vou resolver. Tá bom? Então, de novo, qual é a equação diferencial? É essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou precisar da derivada desse cara. Vou fazer aqui rapidinho. Então, y' vai ser a derivada de 1 é 0. Então, vai ficar y' igual a u'. Então, eu vou trocar esse lado aqui por u'. E do outro lado é só substituir mesmo. Onde tem y², substitui por 1 mais y. Então, vai ficar 1 mais y², perdão, 1 mais u, né? E aqui também 1 mais u. Então, fazendo isso, a equação vai ficar assim, ó. U', 1 mais u ao quadrado, mais, deixa eu ver o outro lado, mais não, é menos, né? Então, menos, e aqui não tem 2, professor. O cara que tem 2 é esse, né? Ok, então, aqui tem um menos, né? Aqui tem outro menos, 1 mais u, e se não me engano tem um mais 2 lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se... Isso, perfeito, pronto. Então, a equação vai ficar u' é igual a... Então, o quadrado do primeiro, já sabe, né? 2 vezes o primeiro do segundo mais o quadrado do segundo. Como tem o menos, vai ficar tudo negativo. Então, menos 1, menos 2u, menos u ao quadrado, menos 1, menos u, mais 2. Então, menos 1 com menos 1 com mais 2 foi embora. Então, ficamos assim, ó, u' é igual a menos 3u, menos u ao quadrado. Ou ainda, se eu passar esse cara para o outro lado, vai ficar assim, ó, u' mais 3u igual a menos u ao quadrado. Tá? Que é Bernoulli. Né? Bernoulli com n igual a 2. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dividir todo mundo por u ao quadrado. Claro, eu estou assumindo que u não é 0. E aí ela vai ficar assim, ó, u' sobre u ao quadrado mais 3 sobre u é igual a menos 1. Pronto. Ok, então o que a gente vai fazer agora é usar aquela mudança lá de variável de Bernoulli para converter esse cara na equação linear. Aqui já sabe, sempre vai ser, nesse caso, quando estiver trabalhando com Riccati, sempre vai ser trocar u por 1 sobre v, ou v por 1 sobre u, tá? Sempre. Então aqui vai ficar 3v, tá? E a gente sabe que v' é menos u' sobre u ao quadrado. Tá? Então eu posso trocar onde tiver u' sobre u ao quadrado, eu posso trocar por menos v, como aqui. Então ele vai ficar menos v' mais 3v igual a menos 1, multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar v' menos 3v igual a 1. Então essa é a equação que eu tenho que resolver. Tá certo? Resolve ela e depois volta para a variável x e acabou. Então vamos lá. Essa é linear. Fator integrante. Quem é o fator integrante? Vai ser e elevado à integral do que quer que esteja aqui na frente, né? Não vou chamar de p de x. Aqui eu até poderia chamar, né? Já que não tem nenhuma confusão. Então, o p de x aqui dela seria menos 3, tá? Então, ficou menos 3 dx, isso vai dar e elevado a menos 3x. Então, basta multiplicar toda a equação por e elevado a menos 3x. Então, ficou v' vezes e elevado a menos 3x menos 3v vezes e elevado a menos 3x. E do outro lado, e elevado a menos 3x. Né? Isso aqui é exatamente a derivada de e elevado a menos 3x vezes v. E do outro lado eu fiquei apenas com e elevado a menos 3x. Pronto, acabou. Só integrar. Fica por dx, integrou, mais uma constante, aí acabou. Tá? Então, aqui vai ficar, esse cancelou com esse, e elevado a menos 3x vezes v. Do outro lado eu vou ficar com a integral de e elevado a menos 3x, e elevado a menos 3x, esse menos 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Mais c. Tá? Vou multiplicar todo mundo por e elevado a 3x positivo, né? Multiplicar todo mundo por isso, para tirar esse fator daqui. Então vai ficar v de x é igual a menos 1/3, né? Porque cancelou esse, mais c, mais essa constante vezes e elevado a 3x. Pronto. Então, como é que ficou a solução final? Ficou assim, ó, a solução particular, que é 1, mais v
Só que, perdão, mais u. Só que u é 1 sobre v. Então, 1 sobre isso aqui. Menos 1/3 mais c vezes e elevado a 3x. É trabalhoso? É trabalhoso. Dá para fazer? Se conhecer a particular, tá assim. Tá? Realmente, é um trabalhinho chato, mas nada que seja impossível, né? Eu acho que está aqui a solução. Está aqui, ó, exatamente essa. Aí, se você manipular um pouquinho, pode chegar nisso aqui, mas não é necessário. Está aqui, ó. O u de x é isso aqui que você tem que adicionar a solução. Então, está aqui a solução geral da equação. Na verdade, ela não é a solução geral não, pessoal. Ela é uma família de soluções. Por que eu estou dizendo que ela não é a solução geral? Porque ela seria uma solução geral se todas as soluções da equação pudessem ser obtidas a partir dessa expressão por uma escolha correta da variável c. Por exemplo, se eu fizer c igual a zero, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais 1 sobre menos 1/3, né? O inverso de menos 1/3 é menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Ah, professor, mas essa é uma solução. Tem lá, uma das soluções constantes é essa. Verdade. Mas como é que eu faço para obter y igual a 1? Não tem como, né? Uma escolha de c. Não, o pior valor que eu, assim, a coisa que eu poderia fazer para assumir essa parte aqui e ficar constante seria fazer c igual a 0, né? Só que c igual a 0 a gente já viu que só dá a outra solução lá, y igual a menos 2. E como é que eu faço para obter exatamente y igual a 1? Só tem um jeito, é fazer c igual a infinito, mas infinito não é um número. Né? Porque se c for infinito, 1 sobre infinito vai para 0, você tem exatamente a solução particular 1. Então, essa solução, infelizmente, ela não é geral, porque a y igual a 1 não é obtida. Todas as outras são, mas a y igual a 1 não. Então, a gente pode chamar isso aqui de família de soluções a um parâmetro, né? Porque depende dessa constante. Tá bom? Então, para terminar a aula, para não ficar muito extenso, as outras equações, a Clairaut e Lagrange, a gente aborda na próxima aula. Então, vou fazer mais um probleminha aqui. Cadê? Determinar a solução desse PVI aqui, tá bom? Então, vou fazer só esse. E aí a gente dá por encerrado, para não ficar muito extenso. Aí as equações de Clairaut e Lagrange a gente estuda na próxima aula. Professor, as outras também são assim, um pouquinho trabalhosas? Mais ou menos. Eu acho que essas aqui, do ponto de vista computacional, são mais operacional, na verdade, né? As outras vocês vão ver que é um pouco mais tranquilo. Ok. Então, vamos tentar determinar a solução desse PVI. Então, a equação está escrita assim, ó, y' igual a 1 sobre x² menos y sobre x menos y², sujeita à condição de que y de 1 é 0. Tá? Então, vamos resolver esse PVI. Essa equação é de Riccati? É. Está aqui o termo quadrático em y, o termo linear. A característica é o termo quadrático, tá? E aqui o termo que não tem y. Tá? Então, aqui seria o meu c de x, esse aqui seria o b de x, né? O menos 1 sobre y, e o a de x é essa constante, menos 1. Tá? E agora, professor, como é que eu resolvo isso aqui se eu não conheço uma solução particular? Bom, em particular, ele deu aqui no problema que 1 sobre x é a solução. Aí você tem como checar, tá? Joga aqui, faz as continhas e vê que realmente vai dar. Você substitui aqui a derivada, vai dar menos 1 sobre x², você substitui aqui, vai dar menos 1 sobre x² aqui também. Ou seja, você tem uma identidade. Tá? Então, esse cara é solução. Vou usar essa solução para construir a solução geral. Né? Ok. Solução geral, se realmente ela gera todas, né? Mas é comum falar isso, chamar de solução geral, mesmo que não seja comum. Ok, então a solução vai ficar escrita assim, a solução particular, que é 1 sobre x, mais u. Tá? Vou escrever mais abreviado, vai ficar assim. Então a gente vai derivar para jogar aqui, né? Então vai ficar assim, y' é menos 1 sobre x2 mais u'. Então, jogando aqui no primeiro membro, eu vou ter menos 1 sobre x² mais u'. Do outro lado tem 1 sobre x² menos. Então, no lugar do y, eu vou substituir. Eu já tinha 1 sobre x aqui embaixo, né? Eu coloquei o menos aqui. Aí vai ter 1 sobre x mais u. E aqui, de novo, 1 sobre x mais u, só que ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre x ao quadrado mais u'. Aqui tem 1 sobre x², positivo. Aqui agora eu vou ter menos 1 sobre x² negativo. Aí vou ter menos u sobre x, né? Que é esse cara com esse. Né? Esse com esse. Aí eu vou ter menos 1 sobre x2, menos 2
u sobre x menos u ao quadrado. Tá? E aí vamos fazer os cancelamentos que podem, né, ser feitos aqui. Esse aqui foi com esse. E aí ficamos com a seguinte equação. U' igual. O que que tem u? Esse cara tem u, esse cara tem u. Então ficou menos 3u sobre x. E u ao quadrado eu só tenho nesse termo, né? Isso. Então, menos u ao quadrado. Tem mais algum outro termo? Tem esse mais 1 sobre x ao quadrado aqui, né? Tem esse termo aqui. 1 sobre x ao quadrado. Então, mais 1 sobre x ao quadrado. Se não tiver feito nada de errado, é isso. Ok. Então, o que eu posso escrever como u' mais 3ux é igual a... Deixa eu ver se não está faltando nenhum termo aí não, professor. Deixa eu ver. Meio que está feito aqui do lado, eu posso comparar. Tem um termo sobrando. É para a gente chegar nessa expressão. Não é para ter esse 1 sobre x aí não. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vamos ver. A solução tentativa é essa. Isso. A y'. Ok. Vai ficar x a menos 1. Quando a derivar caiu menos. Vai ficar x ao quadrado. Não, está certinho aqui. Show de bola. Ok. E aí agora a gente substitui na equação. Cadê a equação? A equação está aqui. Então, de um lado, eu vou ter, desse lado eu vou ter menos 1 sobre x ao quadrado mais u'. Show. Do outro lado eu tenho 1 sobre x quadrado. E eu vou ter menos y, menos 1 sobre x que multiplica o y. Vamos ver se eu fiz isso. Tá aqui a derivada, show. Aí 1 sobre x quadrado, que é o termo que já tinha lá na frente, show. Aí menos 1 sobre x, que multiplica esse cara, esse. Tá. Subindo aqui agora. Ah, esse aqui matou esse, né, pessoal? Olha aí, professor marcando toca. Agora sim. Então sobrou apenas isso aqui mesmo. Então ficou de um lado u', tá aqui. Do outro ficou esse cara com esse cara, menos 3. Perfeito. U sobre x. E o ao quadrado está lá no cantinho dele. Show. Agora tá tudo bem. Então aqui ficou u' mais 3xu igual a menos u ao quadrado. Pronto. Então, como de costume, eu vou dividir todo mundo por u ao quadrado. E aí a equação vai ficar assim, ó, u' sobre u ao quadrado, professor. Aí vai ficar mais 3x1 sobre u, né? Aqui tem 1 em cima. Desse lado vai ficar menos 1. Aí eu vou logo multiplicar todo mundo por menos 1, porque eu preciso que aqui fique um negativo, né? A gente já viu isso. Então vai ficar menos aqui, vai ficar menos aqui, vai ficar mais aqui, tá? Por quê? Porque agora eu vou colocar aquela substituição. V igual a 1 sobre u. Então isso aqui é V, isso aqui é V'. Tá? A gente já fez isso tantas vezes que só de bater o olho a gente já sabe, né? Então aqui ficou V' mais 3 sobre xv igual. Agora a equação está linearizada. E agora é só fator integrante de novo. Então o fator integrante vai ser e elevado à integral de 3 sobre x dx. Ou seja, ficou e elevado a 3 ln de x. Esse 3 vem aqui para cima. Aí cancela aqui. Ficou x3. Então, vamos multiplicar a equação por x3. Então, ficou x3v' mais 3x2. Tinha o x3, mas tem o x embaixo, né? E do outro lado, x3. O lado de cá é exatamente a derivada de x3v. E o outro lado ficou x3. Agora é só integrar. E somar uma constante. Pronto, acabou. Então, são operações aqui que se anulam. Então, a gente ficou x3v é igual a x4 sobre 4 mais c. Multiplica por... divide todo mundo por x3, tá?
Estou assumindo, obviamente, que x não é zero. Então, o v de x ficou x3 mesmo. Isso. Então, esse termo aqui vai ficar x sobre 4. O outro vai ficar c sobre x3. Não é isso? Eu creio que seja isso. Ok. O que mais que a gente pode fazer aqui agora? Bom, agora vamos encontrar... Vou voltar, né? Quem é v? É 1 sobre u. Então, u é o inverso disso. Então, u é 1 sobre x sobre 4 mais c sobre x3. Deixa eu ver se não tem nada errado aqui. Se derivar isso aqui, dá exatamente esse, perfeito. E do outro lado é x3 mesmo. Porque tinha 1, né? Deixa eu só ver aqui rapidão. Exatamente, está aqui, ó. A equação é essa. Mais, menos e mais. Aqui, ó. Mais. Opa. Aqui ele está me dizendo que é o menos. Onde foi que o professor colocou? Deixa eu ver. Deixa eu voltar para cá. Só comparar. Certo, quando passou para cá passou positivo, até aqui show de bola. Aí eu dividi por u ao quadrado. Certo, vai aparecer um ao quadrado aqui. Aqui estava mais, aqui estava mais, aqui estava menos. Isso. Aí eu multipliquei todo mundo por menos 1, né? Então aqui ficou menos, aqui ficou menos, aqui ficou mais. Só que isso aqui é v. Então aqui é menos. Olha aí o erro. Ok, então aqui tem um menos. Então vai mudar tudo. Então, deixa eu fazer esse pequeno ajuste. Pequeno grande ajuste. Porque do contrário a gente está achando a solução de outra coisa. Pronto. Ok, então aqui vai ficar e elevado a menos 3 ln de x. Então esse cara passa para ln de x a menos 3. Esse cancela com esse. Então o fator integrante é x a menos 3 ou 1 sobre x3. Exatamente aqui, ó. Tá. Ok, então vai ficar assim, ó. Se eu multiplicar todo mundo, vai ficar v' sobre x3 menos 3v sobre x4. E aqui vai ficar 1 sobre x3. Né? Esse cara é exatamente a derivada de v sobre x3. E o outro lado ficou 1 sobre x3. Agora sim. Integra dos dois lados. Então aqui ficou v sobre x3. Do outro lado, a integral de x a menos 3 vai ficar x a menos 2 sobre menos 2, né? Então ficou menos meio de x a menos 2 mais c. Então vou multiplicar todo mundo por x3, né, para tirar esse x3 aqui de baixo. Então vai ficar assim, ó. V de x. Se eu multiplicar esse cara por x3, vai ficar um x em cima ainda, né? Então menos 1 meio de x mais 6x3. Então o de x é o inverso disso, é 1 sobre menos 1 meio de x. Bom, tem um x aqui, tem outro x aqui, eu posso colocar em evidência, né? Então x que multiplica menos 1 meio mais 6x2. Tá. E aí a solução geral, né? A solução final vai ficar a solução particular, que era 1 sobre x, mais isso aqui, mais 1 sobre x que multiplica menos meio mais c x2. Então essa é a solução do problema. Professor, mas ele deu um PVI. Eu acho que ele disse que y de 1 é 1. Não, y de 1 é 0. Tá aqui. Então vamos usar essa condição para descobrir a constante e acabou, tá? Então paciência só um pouquinho. Então y de 1 é 0. Então 1 sobre 1, 1, mais 1 sobre menos meio mais c. É isso? Então ficou assim, 1 sobre menos meio mais c é igual a menos 1. Se eu tomar o inverso disso, ficou c menos meio é igual a menos 1. Se eu passar esse menos meio, fica meio, então c vai ficar menos meio também. Tá? Então a solução do problema do valor inicial ficou 1 sobre x mais 1
dividido por x, que multiplica menos meio, mais o c que foi menos meio também, vezes x ao quadrado. É isso, c menos meio está aqui. Tá? Você pode deixar assim, ou você pode manipular esse carinha aqui e obter o que está no material aqui para vocês, deixa eu mostrar. Vocês podem mexer um pouquinho para lá e para cá, chegar nisso aqui. Tá certo? Então é um pouquinho trabalhoso, mas nada que não seja possível de fazer. Tá? Então vou parar por aqui, e aí na próxima aula a gente vai estudar a equação diferencial de Clairaut, né? E a gente vai falar sobre soluções singulares. Já comentei sobre isso, mas dessa vez a gente vai definir direitinho. E a gente vai também terminar a aula de amanhã falando sobre a equação diferencial do Lagrange, que generaliza a equação de Clairaut. É um caso mais geral. Clairaut é um caso particular da equação diferencial do Lagrange. Ok? Então essas são as cenas dos próximos capítulos.